Olá pessoal, pois é, eu tô dirigindo, eu tenho uns insights assim, né, de coisas que eu acredito que são importantes pra gente conversar. Nesse momento assim eu fico confabulando sozinho, mas hoje eu decidi de fazer um vídeo aqui no meu carro, né, minha reflexão é um pouco assim, né, nessas questões mais filosóficas. Então, eu venho pensando profundamente sobre a questão dos meus irmãos músicos, né? No sentido de que o potencial que há um músico, instrumentista, ou um cantor, ou um artista, um compositor de uma maneira geral, para essa questão da área da espiritualidade, ele é muito grande. Porém, os irmãos não se propõem a explorar isso devido ao fato de que há uma carreira que eles preferem priorizar no sentido mais assim egóico do termo, né? De partir do princípio que a espiritualidade ou essa questão de se posicionar de uma maneira sem viés religioso, né? Quando eu trato de espiritualidade aqui, gente, eu não trato de religião, né? Acho que deixa bem claro aqui para todo mundo que me segue e para as pessoas que vão chegar agora também. Eu deixo bem claro, eu sou um cara que eu sou estudante de ocultismo, sou estudante de vários tipos de viés, para entender esse processo metafísico que nos é peculiar a todos os seres humanos. Então, eu não trato de cunhos religiosos, tá? Eu trato apenas de questões filosóficas e espirituais no que diz respeito à essência da espiritualidade, o religar, o verdadeiro, né? Então, nós vamos ter que tratar de diversos tipos de conhecimentos, tanto da área das ciências ocultas quanto da área da própria condição humana filosófica, né? E os músicos, de uma maneira geral, meus irmãos instrumentistas, eles são imbuídos de uma missão profunda nessa área, onde nas épocas egípcias antigas, mesmo nas raças antediluvianas, o músico ele tinha uma função social muito além da própria carreira, porque a música não é só uma ferramenta para entretenimento, ou para estéticas, ou para gostos, ou para consumo de forma, digamos assim, vulgar, né? Podemos dizer assim. A música sempre foi e sempre vai ser uma ferramenta de ciência, de magia, porque toda ciência é magia e toda magia é ciência, tá? A partir desse princípio, a possibilidade do nível de abstração de um músico, as sinapses que são trabalhadas na cabeça desse músico, quando ele toca um instrumento, quando ele executa uma canção, quando ele compõe, é próximo, é muito particular e é muito próximo aos campos vibracionais que ativam as paralelas daquilo. Então eu descobri uma técnica, uma forma que eu apliquei para mim primeiramente, devido aos meus dons mediúnicos que eu desenvolvo desde adolescente. No entanto, foram muitos anos para poder entender o que é esse processo de ser médium, de mexer com outros tipos de mediunidade. Não digo só de ver espíritos, tá? Ou de ter contato com espíritos ou algo desse tipo, mas a minha mediunidade ela é mais no nível auditivo, no nível da hipersensibilidade, de uma hiperpercepção muito desenvolvida. Então isso, claro, favoreceu diretamente a minha carreira na música, tanto na questão do play, né, de executar meu instrumento, como eu trabalho com músicas que exigem alta performance do instrumento, eu fiz toda uma carreira em cima disso, tanto no Brasil quanto na Europa, trabalhando com jazz, trabalhando com música contemporânea, com rock progressivo, né, com músicas que exigem muito tecnicamente do instrumentista, que foi o meu caso. Porém, durante essa minha carreira, um tanto quanto diversificada e multifacetada, e ter tido acesso a uma série de outros artistas, eu percebi que muitos irmãos estão completamente presos ao ego, no ego no sentido de
criar parâmetros de comparações para poder avaliar a sua musicalidade e a musicalidade do outro. No sentido de o fato de você ser um instrumentista, você vai apenas olhar pelo viés técnico. E muitos instrumentistas se perdem na carreira por causa disso. Devido ao fato que o público em si, no qual é eles que pagam os ingressos para nos ver tocar, são eles que compram nossos discos, são eles que apoiam financeiramente a estrutura da carreira de um artista. Ele, o público em geral, tá? Não importa em qual estilo que seja. Se o público não for de músicos só especificamente, tá? Esse público ele vai só sentir e observar o que sai da tua alma. É a primeira impressão que fica. Então, isso supostamente explica o porquê que as questões de finanças dos artistas que, entre aspas, não tem muita técnica, são mais bem-sucedidos financeiramente, em termos populares, do que o instrumentista de alto padrão virtuoso. Por quê? Porque esse cara, ele está mais comprometido com a própria alma essencial dele, da essência, da verdadeira essência dele, do que supostamente os exercícios técnicos que ele conseguiu adquirir ou não, né? Não trabalhou suficientemente essa área, e mesmo assim ele com a banda dele ou a carreira dele ganhou um sucesso absurdo, gerando milhões ou mesmo bilhões de dólares, né? No mercado do show business. Quando que a galera do Jazz Fusion, quando que a galera propriamente do jazz mesmo, salvaguardada, raríssimas exceções, conseguem ficar, entre aspas, milionário com isso. Por quê? Porque há essa questão de trazer para a própria vibração pessoal da pessoa, aí nós vamos entrar na parte espiritual, essa limitação de acreditar que o fato dele tocar, dele ter uma velocidade, ou uma técnica limpa, ou de tocar as notas limpas, ou de ter um puta play, ou de tocar no estilo fulano, no estilo ciclano, ou criar esse tipo de dicotomia no seu próprio talento, não vai deixar ele em parâmetro com o próprio campo magnético dele. Ele poderia agregar muito mais, não só na carreira dele, mas para o próprio público dele, se ele tivesse essa humildade de perceber que em diversas situações, menos é mais, musicalmente falando. De dar valor a uma harmonia simples como a de Beatles, como uma harmonia simples de vários outros grupos que mudaram a história da humanidade, literalmente, com acordes naturais, com melodias simples, mas porém, para executar aquilo, para chegar nesse acabamento, não tem nada de simples. Então as pessoas, infelizmente, os músicos, irmãos, que se tomam como grandes músicos, eles normalmente vão se deparar com uma grande problemática na carreira deles. Poxa, todos esses anos dedicados a isso, e a música eu não levei para o lado transcendental, porque se justificaria nesse sentido aí. Se a coisa tomasse essa questão, porque um virtuoso, ele tem o potencial de transcender a própria técnica humana. Tem instrumentistas que são fantásticos, que não há explicação humana para entender aquele padrão técnico. Isso é louvável. Porém, esse cara não vai levar para o viés do qual nós propomos, que é essa questão mais transcendental do próprio talento. De se autodefinir como uma espécie de um sacerdote da magia da música, sabe? E não como apenas um carreirista que vai tocar em pubs de jazz ou que vai participar supostamente de festivais de jazz aqui na Europa, que é o lugar onde tem o maior número de festivais de jazz, onde a maioria desses músicos de jazz ou de jazz fusion conseguem ganhar um pouco de dinheiro. Os que não se aventuraram na música pop, no sentido mais assim, mercadológico da coisa, eles vão ter que se deparar com essa questão de grana. Não tem para onde correr. Porque é uma questão que ele vai ter que lidar com isso uma hora ou outra. E sempre com esse grande paradoxo. Eu não estou dizendo que a grana vai definir a carreira de seja lá quem for. Mas a questão da energia do dinheiro, ela vai provocar instabilidades no teu campo acástico, emocional, astral, sim.
vai provocar instabilidades. Então, provavelmente, isso vai transmitir para o teu sistema endócrino e você vai estar lidando com dicotomias. Então, você vai estar se expressando de uma forma arrogante, você vai estar comparando, você vai estar rebaixando, você vai estar criticando, julgando. Então, isso daí é o que nós chamamos de energia emocional baixa. Então, para você trabalhar com alta magia, para realizar situações em níveis materiais, há necessidade de você mexer com alta vibração, mesmo que seja uma coisa direcionada. Mas pelo menos o fato de você admitir que outras pessoas são profundamente capazes, mesmo sabendo bem menos do que você, de ter resultados muito mais interessantes para a vida delas, devido ao fato da questão do desapego desse artista, desse instrumentista. Então, fica a dica, né, irmãos? Estudem o instrumento de vocês, porque eu sou um estudante, eu adoro estudar, mas eu vejo como uma yoga, praticar meu baixo, minha guitarra. Hoje eu sou um músico, feiticeiro, mago e hierofante, e eu uso a música como ferramenta apenas para desenvolver esse meu trabalho, que é o método Tutsi, que é um método que vai trazer para ti, vai te mastigar essa questão da parapsicologia da cabeça mesmo, que muitos irmãos têm necessidade. Muito mais do que eu ensinar as escalas, os níveis de padrões e simetrias e chops que eu possa ter estudado e escrito durante a minha carreira, muito mais do que isso. O meu grande lance hoje é ajudar os irmãos na parte psicoespiritual, na área da parapsicologia, porque é lá que isso daí vai trazer todo um diferencial na própria classe musical como um todo, ok? Então fica a dica aí, gente. Vamos sentir os músicos que têm uma outra abordagem. Vamos nos permitir ver o que nós supostamente não admiramos em termos estéticos, mas a gente tem que tentar perceber aonde está a magia desse cara para ele ter chegado onde ele chegou, ou vice-versa. O que está barreirando você para você não chegar onde você deseja chegar, né, na sua carreira. Então, muito mais do que aprender a fazer post, muito mais do que tentar se divulgar, se promover em termos de marketing, isso é muito importante, até o próprio marketing ele vai exercer um outro resultado se você vê a questão mais transcendental na tua mensagem, quando você tocar uma pentatônica ou uma escala de outside ou uma simples melodia, ok? Beijão a todos, paz e luz.